essa torcida do Vasco, eu também não entendo que seja dessa maneira. A torcida, ela é levada e conduzida às coisas. Eu não entendo que seja dessa forma. A torcida é muito duro, porque eu fui esse torcedor de adolescente, eu fui o torcedor do início da idade adulta, fui o torcedor criança. E se você não tem base, é um massacre o tempo todo. Eu vivi aquele período de 78 a 83, que eles começaram a fazer uma mídia em cima do Flamengo que era absurda. Era absurda. E o torcedor, ele fica, muitas vezes, refém daquele... Pô, só consigo... Tudo que eu vou ler, diz a meu... Até me interpretar e chegar à conclusão. É por isso que... Por que nós mostramos essa capa hoje? Essa capa do Extra? Para mostrar, é assim que é feito. É a capa do jogo do dia seguinte ao jogo com o Real Madrid, em 98, e a capa do dia seguinte do Flamengo com o Liverpool. É isso que tem que ser mostrado. Porque isso foi feito. Por que fizeram essa figura, criaram esse personagem do Eurico Miranda, como se fosse... Porque muito torcedor do Vasco fala que é isso, que foi ruim, etc. Por que criaram? Claro, porque ele atrapalhava aquilo ali. Ele atrapalhava aquele sistema. Ele punha o Vasco num lugar que os outros não queriam que o Vasco estivesse. Mas é difícil, porque você fala para o torcedor, mas Sérgio, eu li em 10 jornais e todo mundo falava isso. Por que eu acompanhei o Casaca? Lá de trás, antes de entrar no Casaca? Porque era o grupo que brigava exatamente contra isso. Ele está dizendo, cara, não é isso. Não é dessa maneira. A notícia está sendo distorcida. Porque é muito difícil. Então eu não concordo com essa coisa de a torcida. Não é a torcida que é essa. A torcida ela é levada a isso. Nos cabe dizer para ela, mostrar para ela, passar para ela que não é dessa maneira. Para que ela entenda. Portanto, não cabe. Eu não entendo que a coisa é dessa maneira. Eu entendo que há uma condução. E nessa condução, nós temos que fazer com que as pessoas não sejam conduzidas a esse ponto que chegou. Porque o que eu falei é algo um pouco subjetivo, é abstrato para alguns. Mas para analisar se o discurso não é esse que está sendo feito e tenta entender por que está sendo feito isso. Está sendo feito esse discurso porque o Vasco não apresenta resultado há 20 anos. Isso é mentira. É claro que é. Você quer apagar os títulos? Então é claro que apresentou resultado. É óbvio que apresentou resultado. Agora, quando não está apresentando resultado, no tempo em que não ganha um campeonato, que é quase 9 anos, não chega a uma final de campeonato carioca, de 2020 para cá, aí você pode falar desse tempo. Eu não aceito esse tempo, eu não aceito o Vasco sem título. Eu não aceito o Vasco demorar 9 anos para chegar numa Libertadores, considerando que hoje você tem 7, 8 vagas. Aí você pode dizer, não aceito isso. Agora, dizer que é 20 anos para poder limpar a barra de todo mundo que está aí, fazendo o que tem feito no Vasco, para dizer que tudo é a mesma coisa, isso foi feito de maneira proposital. Está posto e feito de maneira proposital. Porque é contra os números, é contra a lógica, é contra a matemática. Então o que você está fazendo? Você está induzindo e está distorcendo. E essa distorção tem um motivo. Se nesses 20 e tantos anos fossem todos da mesma lógica, ou se de 2008 para cá fossem todos da mesma lógica, ou seja, não tivesse ninguém que rompesse essa linha move, e alguém tivesse conseguido 2015 e 2017, podem ter certeza que esse teria uma outra conotação. Podem ter certeza que não diriam 20 anos. Se fosse o Roberto Dinamite numa terceira eleição, se fosse um candidato do dito roxo, do dito amarelo, que tivesse conseguido isso, pode ter certeza que o discurso era completamente diferente. Porque o que as pessoas vão dizer? É o que eu estou dizendo. Como é que eu vou reclamar de uma gestão que
Quando cai é roubada. Fica 7 meses sem perder, ganha de todos os seus adversários, o confronto direto, quer mais títulos e taças oficiais por todos eles juntos, bate seu recorde de vencibilidade em jogos oficiais, fica 7 meses sem perder, deixar na Libertadores. Como é que eu vou falar dessa gestão? Ainda diminui a dívida do clube. Qualquer um deles que tivesse feito isso teria esse lugar. Como quem fez não está na lógica, nessa lógica, o que você faz? Você junta tudo. Você juntando tudo, você coloca todos no mesmo lugar e você diz que é 20 anos. Só que você está fazendo isso, aí é que está. Por uma questão menor do teu probleminha com fulano ou Beltrano, você está fazendo isso contra o Vasco. Você está fazendo isso contra o histórico do Vasco. Você está fazendo isso contra o potencial do Vasco. Porque o que você tinha que admitir era o seguinte: realmente, foi provado ali que dá. Foi provado ali que dá para diminuir dívida, que tem juros, mas dá para diminuir dívida. Foi provado ali que dá para você bater nos 3. Foi provado ali que dá para você ganhar título. Foi provado ali que dá para você ir para Libertadores. Foi provado o que você faz quando você é sacaneado, que você pode, ou é prejudicado, se não quiser usar a palavra sacaneado, prejudicado, e você reage da forma como o Vasco reagiu. Só que não pode dizer. Por que não pode dizer? Por um probleminha pequeno. E esses caras todos, eles põem esse probleminha pequeno acima do Vasco. Uns repetem, que são esses que normalmente não sabem, estão simplesmente repetindo. Agora, existem os que formam opinião para isso. Esses que formam opinião sabem perfeitamente o que estão fazendo. Sabem perfeitamente o que estão fazendo contra o Vasco. Mas usam o discurso que é para poder manter. E no caso específico de jornalista A ou B, olha, aquilo ali pode me manter numa posição que seja boa para mim. Até mesmo perante o público, que já tá com a distorção toda montada em cima dele.